E a gente já começa com o nosso assunto relacionado à saúde, pensando aí na quantidade de pessoas que têm dores de cabeça. Os dados mais recentes da Sociedade Brasileira de Cefaleia indicam que esse tipo de problema atinge pelo menos 70% da população. Gente, de 100 pessoas, 70 têm dores de cabeça. Seja qual for o nome ou tipo, qualquer dor de cabeça exige atenção. E a gente, às vezes, não dá a devida atenção, né? Sem tope de medicamento. A gente vai parar com isso já. Para saber como reconhecer os sinais de alerta para procurar um especialista e quais são as alternativas de tratamento, eu converso agora com ele, que tem mais de 45 milhões de visualizações no canal dele no YouTube. Ele é neurocirurgião, especialista em cefaleia, Dr. Júlio Pereira. Tudo bem, Cláudia? Como é que tá? Tudo ótimo. Receber. Vamos lá. Olha, temos aqui um crânio colorido, que coisa bonita, e um cérebro, tá Isso certo? mesmo, é. É bom que a gente vai poder entender melhor aí tudo como é que funciona. E eu vi você falando do programa de hoje, tudo dá dor de cabeça, né? As finanças, né? O pessoal usa como metáfora, mas é verdade. Se você não está com a vida financeira estável, pode ser um gatilho, né? Você falou da alimentação também, né? Alimentação balanceada também pode evitar dor de cabeça, né? E em especial nesse momento que a gente está vivendo, no período desse... Eu já estou chamando de pós-pandemia, né? Se Deus quiser, né? Com fé, com a vacinação, aumentou muito a incidência, transtorno de ansiedade e depressão. Eu vejo que você fala muito aqui no seu programa também, né? E realmente é outro gatilho importante para a dor de cabeça. Pois é, então vamos aprender, né? Tem algum tipo de dor de cabeça mais comum? Já que eu falei que 70% da população sente dor de cabeça, tem algum? Perfeito, né? É a principal causa de ida de pronto-socorro, é dor de cabeça e dor lombar, né? Mas o tipo mais comum, e ainda mais no seu público assim, é o feminino. 15% das mulheres têm enxaqueca. A enxaqueca é o quê? É um tipo de dor de cabeça, então é um diagnóstico, a enxaqueca. O médico que faz esse diagnóstico. É uma dor de cabeça recorrente que você vê pulsátil, normalmente unilateral e passa para o outro, pode durar de 24 até 48 horas, né? E normalmente ela recorre. E mulher tem muito a ver com o período menstrual. Às vezes, perto do período menstrual, ela, por mudança hormonal, ela tem esses gatilhos de dor. E o estresse, a insônia, tudo isso também são gatilhos importantes. Agora, tratamento de enxaqueca é necessário, apesar da gente saber que pode vir e voltar aí, principalmente nesse período ligado a hormônios? Perfeito. Como é muito comum, quem tem enxaqueca, geralmente uma mãe tem, uma tia tem, e às vezes passa aquela cultura popular que tem um lado bom, mas tem um lado ruim também, né? Então, às vezes a pessoa não procura médico, usa remédio, como você falou no programa, de forma desorganizada, né? Não tem o diagnóstico correto, isso prejudica muito. Porque a segunda principal causa de dor de cabeça aqui no Brasil é induzida por remédio. Então, a pessoa começa a comprar remédio de forma desorganizada e aí acaba precisando do corpo. Às vezes, esse remédio tem vários componentes, tem cafeína, tem uma série de coisas. Você diz de remédios para dor de cabeça? Para dor de cabeça. Remédio para dor de cabeça, a longo prazo, ele pode gerar a dor de cabeça? Pode induzir, porque tem dois tipos de remédio para dor de cabeça. Tem o profilático, que é quando a pessoa tem dor de cabeça, às vezes você tenta o remédio para ver se tira essa dor de cabeça. Esse ajuda muito para quem tem muita dor. Geralmente a gente fala 1 ou 2 vezes por semana, ou uma dor que incomoda muito, você faz a profilaxia. E o remédio, esse o brasileiro não usa tanto, né? Ele precisa de prescrição médica, é mais complexo as pessoas tomarem. Mas aquele remédio que você toma quando a dor vem, que você pega na farmácia, não precisa de receita, esse que pode induzir o problema. O profilático precisa de médico, como todo remédio a gente sabe que tem um risco, né? Depende de organismo para organismo. Uma vez você até contou, né? Que às vezes com você não deu certo um e às vezes tem que trocar para outro. É assim mesmo, né? A gente vai meio tateando. Mas quem tem dor recorrente melhora muito a qualidade de vida, fazer todas as medidas, mas também tomar o remédio. Perfeito. Eu já contei para vocês várias vezes que volta e meia eu tenho enxaqueca, né? Eu sou uma pessoa com enxaqueca, já até entendi isso. Mas aí eu já fiz alguns tratamentos. Uma das coisas que me ajudou bastante foi, inclusive, o seu aplicativo, que foi entender o que causa em mim a enxaqueca. E eu percebi que é mudança de rotina. Se eu durmo mais, se eu durmo menos, se eu tomo sol na cabeça demais, se eu passo do horário de comer. Assim, são várias coisas, mas que fogem da minha rotina. Por isso é que eu sou chata com sono, gosto de ter horário para dormir, para acordar e fazer praticamente as mesmas coisas para não exagerar, porque enxaqueca é horrível, né? Eu te falei também, eu também tenho enxaqueca, eu descobri na adolescência. Às vezes as pessoas acham que é só de adulto ou de mulher, mas também tem. E tem uma história familiar também de enxaqueca, né? E normalmente cada um sabe o seu gatilho. Por isso que os aplicativos ou a pessoa anotar, não é só tomar remédio, mas também você tem um hábito de vida. O meu é falta de atividade física. Quando eu começo a ficar meio relapso, a dor de cabeça vem e o sono também. São as causas mais comuns mesmo. E o estresse, obviamente, que muita gente tem gatilho de estresse. Show!
Vamos parar aqui na enxaqueca, vou convidar a turma para participar. Se você tem dúvidas sobre enxaqueca, você manda a sua pergunta agora no 11 9 50 45 18 40. Vou dar esse tempinho para o Dr. Júlio Pereira tomar uma aguinha, a gente organizar as perguntas e eu volto já, tá? Segura aí, porque aí a gente vai falar um pouquinho do tratamento para enxaqueca. Perfeito. Depois a gente vai entrando nas outras dores. Combinado? Doutor, vamos lá. Vamos falar, só tirar um pouco das dúvidas da enxaqueca, depois eu quero que você explique sobre os tipos de dores de cabeça, tá? E aí, eu tô vendo aí esse crânio, eu quero ver o que isso pode significar pra gente, tá bom? Já temos perguntas relacionadas à enxaqueca? Ainda não? Não organizou? Mas eu queria que entrasse, porque eu pedi pra chamar. Não quer agora? Tá bom, então elas querem que eu fale primeiro sobre os tipos de dor. Segura aí, que se você mandou sua pergunta, você vai ter sua resposta. Então vamos falar primeiro dos tipos de dores. Você falou da enxaqueca. Isso, a enxaqueca, ela se destaca, a induzida por remédio, aquilo que eu falei, a pessoa toma tanto remédio que acaba precisando dele, se não sente dor. A terceira, muito comum, é a tensional. Olha essa dor de tensional cabeça aqui que a gente está vendo a imagem. Perfeito. Ela pode ser tanto aqui nessa região frontal e também na parte posterior. Aqui, né? Isso, Tem uma outra que às vezes confunde, que a gente chama cervicogênica, que é de causa cervical, problema na coluna e dá uma dor também nessa região. Apesar de popularmente todo mundo falar que a pressão alta da dor de cabeça não é uma coisa tão comum, mas às vezes a pessoa está com essa dor tensional e acaba sentindo. A enxaqueca que a gente já falou, né? Ela é unilateral, ela é pulsátil, né? Tem algum lado em que ela seja mais frequente? Pode ser qualquer um dos dois lados. Às vezes pode até ser primeira direita, depois esquerda, então não precisa ser de um lado específico. A gente tem mais uma ilustração também. Dores de cabeça relacionadas à sinusite. Isso é uma confusão que as pessoas fazem, porque às vezes vai falar, eu tô com a dor aqui, é que nem falando da dor da vista, né? Não é bem, é um tipo de dor diferente, não é igual a cefaleia, a tensional, a enxaqueca, mas às vezes sente um peso nessa região frontal, mas tem outros comemorativos, né? A secreção, né? O espirro, né? Fica incomodando, muitas vezes tem febre, né? Mas também pode dar um dor na face, esse tipo de sinusite. E das vistas que as pessoas falam popularmente, né? Não é bem que dá um tipo de dor de cabeça, mas sim um incômodo nas vistas, às vezes o paciente refere mesmo com uma dor em região dos olhos e às vezes precisa desse tratamento combinado com o oftalmologista. Perfeito. Já que você falou de dor relacionada à sinusite, a gente está nesse momento que as dores de cabeça também rapidamente são relacionadas à Covid, né? E quem teve Covid sabe, eu tive uma dor de cabeça horrorosa, terrível. E ela acontece por quê? Isso tem vários fatores. A gente sabe que o Covid ela tem uma manifestação do sistema nervoso central. A forma anterior, a mais comum que aconteceu aqui no Brasil, ela acometia muito o nervo olfatório. Então a pessoa sentia uma alteração do olfato. A teoria que se tem é que é uma invasão direta do vírus e também ele libera algumas citocinas. Essas citocinas são fatores inflamatórios, mesmo que dá dor de cabeça quando você está com a gripe. Então, uma série de fatores que acabam inflamando. E hoje a gente já sabe que de forma tardia tem a questão da que a gente chama do brain fog, que é aquela sensação que a pessoa que a memória não está igual, ela fica meio... O brain fog seria tipo névoa. É como se a atenção dela tivesse meio enevoada, por isso que ganhou esse apelido. Será que isso vai passar, doutor? Ah, já está passando, né? Se a gente vê os números de casos que está caindo, né? Não, então não estou falando de número de casos caindo, não. Estou falando dessa sensação. Eu sinto essa sensação meio confusa, memória mais ou menos. Na verdade, foram vários fatores, né? O isolamento, né? As doenças, quantidade de gente que você perdeu. Então, eu até falo que cientificamente foi difícil diferenciar o que tinha de depressão e ansiedade, recorde na história da humanidade de pessoas com transtorno de ansiedade, né? E também a manifestação do Covid. O Covid dá sim, mas normalmente com reabilitação, com o dia a dia, a pessoa vai melhorar disso. Não são sequelas que são permanentes. Perfeito. Vamos falar de tratamento? Vamos lá. Tá. Cefaleia, quais são os tratamentos indicados? O que é que a gente tem hoje que realmente funciona? Perfeito. A enxaqueca é um dos que as pessoas mais negligenciam. Existe um tratamento que você evita ter dor. 15% da população tem enxaqueca, uma grande maioria não trata. Então, se você tem dor de cabeça recorrente mais de uma vez por semana, você toma um remédio, esse remédio evita que você tenha dor. Na hora que você tem dor, você precisa de outro tipo de remédio. Que tipo de remédio é esse? São várias classes de remédio. Vão desde antidepressivo, você tem que explicar ao paciente, porque às vezes ele fica, estou com dor de cabeça, estão me dando antidepressivo, tem antidepressivo que serve, tem tipo de anticonvulsivantes que serve também para enxaqueca, e tem também outras classes de remédio, até remédio de pressão arterial, né, propranolol e outros que também serve para a enxaqueca. Você falou que você toma um remédio uma vez por semana?
Se você está tendo mais de uma vez de crise por semana, você tem que tomar o remédio todos os dias. Ah, todos os dias, para evitar a crise. Para evitar até a dor, Isso que é confuso as pessoas entenderem, porque brasileiro, eu brinco que tem dois extremos, né? O que quer tomar remédio demais e o que tem medo de tomar remédio. Que eu me incluo nesse tipo, né? Quanto menos remédio, melhor. Mas, às vezes, sua qualidade de vida prejudica tanto com a enxaqueca que você precisa da medicação. Ok. As dores de cabeça, que são aquelas cefaleias convencionais, essas a gente deve tratar com aqueles remédios que vendem na prateleira da farmácia? Na hora da crise da dor, tanto a dipirona, paracetamol, esses remédios que todo mundo sabe o nome, eles ajudam sim, eles tiram a dor. O grande problema é quando você está tendo uma frequência muito grande, não sabe, a gente sabe que tem outras causas, a gente já falou aqui, aneurisma, tumor cerebral, né, que é uma dor de cabeça nova, que você nunca teve, é arriscado você tomar sem prescrição médica. Mas se você tem, o médico te orientou direitinho, na hora das crises você vai tomar esse remédio mesmo convencional. Mas para evitar que a dor venha, que é outra classe de remédio. Tá, joia. Então segura aí que agora, daqui a pouco eu vou voltar com as perguntas, hein, produção? Aí eu quero pergunta porque o Dr. Júlio Pereira responde. Se você não mandou a sua dúvida, dá tempo no 11 9 50 46. Temos perguntas. Vamos lá. Eu vou pedir para a produção colocar a primeira delas na tela. E tá aí, ó. Tem algum alimento que contribui para melhorar a dor de cabeça? Perfeito, né? É bom a gente diferenciar. Existem medicamentos que elas pioram. Cafeína, alimentos, né? Bebida alcoólica. Então, você vai ficar atento a esses alimentos que podem piorar. Quais alimentos? Os que fazem bem para a saúde, está cansado de passar aqui no seu programa, né? Uma alimentação balanceada, com pouca gordura, tudo isso vai contribuir para melhor. Às vezes, o brasileiro quer uma dica rápida. Ah, se eu tomar suco disso, a dor de cabeça. Não existe. É um tratamento multifatorial que vai desde o aspecto emocional, comportamental e alimentar. Não existe um remédio que a gente dê grande dica que você vai ingerir esse remédio e a dor de cabeça vai embora. Tá joia. Próxima pergunta da Denise Giage, do Rio de Janeiro. Tenho enxaqueca quando tomo algum tipo de bebida alcoólica socialmente. Por exemplo, o vinho. Não tenho mais a vesícula. Seria por isso? Pode ser sim. Ela tem que prestar atenção no seguinte. Que tipo de bebida alcoólica? A gente sabe que a gente fala em bebida alcoólica, é uma grande categoria. Tem pessoas que são cerveja, tem gente que é vinho, tem gente que é vinho tinto, vinho branco. Todas. E tem pessoas que são todas, né? Então, às vezes, essa parte etílica que te prejudica. Então, tem pessoas que realmente, não é que ela não vai beber, mas ela vai observar a quantidade que não vai dar dor de cabeça para ela. Para mim não tem, sabia? Qualquer quantidade vai dar dor de cabeça. E ela perguntou da vesícula porque muda realmente a absorção, né? Não é especificamente o metabolismo, mas se ela notou que foi essa diferença, é possível a causa sim. E quando, por exemplo, não, a causa não é a vesícula, a causa é como a minha, né? Deve ser porque eu não tolero. Aí não tem o que fazer, evitar. Que o corpo fala, né? Com certeza. Fala, doeu, para. Vamos lá, próxima. Por que minhas dores de cabeça são mais frequentes durante a noite? Também tenho depressão, seria isso? É bem comum, porque a pessoa não tem um sono e ela fica ansiosa, porque não consegue dormir, porque fica pensando nos problemas e a dor de cabeça acaba sendo um gatilho, esse momento dela da noite. Quem tem depressão sabe que às vezes a noite é o pior momento. Ela está sozinha, não tem um barulho externo, né? Então é bem comum pessoas referirem isso mesmo, à noite notar que piora. Agora é interessante você falar assim, né? Tenho depressão, tem que tratar, né? Depressão tem tratamento e você pode ficar muito bem apesar de ter depressão. Procure ajuda, tá? Existem médicos para isso. Eu levanto a bandeira aqui contra o preconceito a tratamento da saúde mental. A gente precisa levar tudo isso a sério. Próxima pergunta. Gostaria de saber se uma criança de 7 anos pode ter enxaqueca. A mãe da criança também tem. Pode, é comum. Meu mesmo, quando eu comecei, eu tinha uns 10, 11 anos. E é até estranho, porque como eu sou neurocirurgião, a maioria das pessoas chegam achando que tem um problema grave, fazem ressonância, angiorressonância. Com você conversando no consultório, você percebe a enxaqueca. Mas muitas vezes precisa fazer o diagnóstico diferencial. O mais comum é na adolescência. Não é tão comum no período infantil, na criança, mas pode acontecer. Conheço também, tem uma neurologista que volta e me vem aqui, que é a doutora Ana Paula Pena, uma querida, e uma das filhas também, que é novinha, sofre de enxaqueca desde pequenininha. E é um desafio, né? Porque a gente fica sem saber se a criança está fazendo uma manhinha, se é um charme, ou se está com dor mesmo, né? Então, no caso, a gente não pode ser negligente. Tem que validar aí a dor da criança. E tem tratamento para criança? Tem tratamento, tem também medicação. Criança, você é mais conservador, você evita esses remédios diários, então tenta fazer mudança de hábito de vida, tudo isso. Mas quando a criança está com dor, tem que tomar um remédio para tirar a dor, né? Então esse remédio de pirona, paracetamol, esse que a gente usa habitualmente, serve também para criança. Que para mim, a enxaqueca não serve para nada, não faz nem cosquinha.
Quem tem enxaqueca mais forte mesmo, precisa de remédio específico. Tá, porque esses aí, às vezes eu falo pra alguém, né? Ai, tô com dor de cabeça. Quer um remédio? Eu falo, não. Não funciona. Parece até que a pessoa, sei lá, né? Fico até constrangida. Mas não adianta, não funciona. Eu sei, só funciona um remédio pra mim, mais nada. Perfeito. Isso é tão curioso que às vezes a gente com médico, a pessoa fica até com vergonha de dizer, eu tomo isso e melhora. É certo? Eu fiz, se tá melhorando, a pessoa nota, eu só melhoro com remédio. Que eu vou até falar o nome pra vocês, que depois vocês me perguntam. É o Sumax Pro. Por quem que... Pro de quê? Esses remédios... Porque se for o Sumax sem o Pro, não adianta. Esse sumatriptano é uma classe de remédio, é o nome sem ser comercial, né? É uma classe de remédio que foi desenvolvido para enxaqueca, é um dos que a gente mais usa no mundo inteiro. Mas tem dois tipos, tem o Sumax e tem o Sumax Pro. Isso. O meu só serve se for Pro. É isso. Aí eles começam a botar alguns metabólicos pelo tempo de duração. E às vezes essa pequena mudança, como você falou, às vezes o paciente fala o nome da marca, porque para ele é que ele funciona. E às vezes ele usa o genérico, os outros, às vezes não funciona. Exato. Eu já testei. É de organismo para organismo. Eu costumo dizer para paciente que às vezes você tem o mesmo nome comercial e pequenos detalhes que o organismo age diferente. A gente precisa se conhecer. Próxima. Quando estou nervosa e cansada, tenho muita dor de cabeça. O que pode ser? É o clássico da enxaqueca, é a cefaleia tensional. Você tem um gatilho. O gatilho emocional, você falou de saúde mental, é muito importante. O Brasil, saiu dados do OMS, é o país mais ansioso do mundo. 9% da população tem transtorno de ansiedade, depressão 5%. Então a gente está liderando essas estatísticas e a gente nota no dia a dia do nosso consultório que são as próprias pessoas que têm mais dor de cabeça. Então a gente não sabe às vezes nem se é causa ou consequência, porque quem tem dor crônica, você tem, sabe, né? Quando você está com dor, você está nervoso, nada está bom, né? Você tem um estado de humor que modifica um pouco. Então, como ela falou, tem que tratar as duas coisas, né? Tratar tanto a parte emocional como também enxaqueca. A joia. Doutor, teve uma vez, faz alguns anos, veio aqui uma médica, ela trouxe um negócio que era um capacete, eu não consegui mais achar essa entrevista, que bota na cabeça, que é para tratar. O que é isso? Existe. Hoje em dia está indo muito pelo caminho. Em primeiro lugar, para pessoas entenderem, 90% das pessoas não vão precisar de tratamento muito diferente. Não são os remédios comuns, mas tem aquelas pessoas, 10% que tem dor de cabeça refratária. Vai desde a aplicação de botox. Então, às vezes, a pessoa aplica botox, né? E aquilo melhora a dor de cabeça. Desde a não é o botox que as dermatologistas... É o mesmo que a toxina botulínica, mas não é no mesmo ponto, não é daquele jeitinho. Isso. É diferente. Então, fala assim, tem gente que fala, mas eu aplico botox na testa. Não é isso. É específico que você vai fazer com o especialista de dor de cabeça. É específico. Eles, às vezes, aproveitam o embalo, o paciente ficar feliz e tenta fazer o estético e tudo, mas é como você falou, é pontos diferentes. E hoje está crescendo muito o caminho da neuromodulação, que são alguns estímulos extracranianos, mas são trabalhos para grupo específico de pessoas, né? Que todo mundo vai melhorar. Essa estimulação é com esse tal do capacete que eu vi. Capacete. E a médica trouxe aqui um negócio que colocava na cabeça. Está crescendo muito essa linha, mas são grupos específicos. Mas hoje em dia tem a acupuntura que funciona muito, tem trabalho com a acupuntura, o quanto melhora. Eu tenho um paciente que às vezes a própria massagem, né? Não é nenhuma massagem específica, mas porque a gente sabe que nossos gatilhos de dor, nosso cérebro, você pode ter vários estímulos que pode melhorar. A própria atividade física é comprovado cientificamente, você fazer atividade física libera uma série de substâncias que às vezes você nem precisa tomar um remédio, aquelas substâncias conseguem modular. E como você falou também da alimentação balanceada, notar os gatilhos. Tá joia. Doutor, muito obrigada. Obrigado. Sempre muito bom conversar contigo. Algum recado final aí sobre dores de cabeça? Primeira coisa, não se acostume com dor de cabeça. Se isso está te incomodando, procure ajuda médica. Se for uma dor nova, algo novo, procura o neuro, porque vai precisar fazer exame de imagem. E, como você falou da saúde mental, nesse período de pandemia, é um alerta muito importante. Mês de conscientização do suicídio da saúde mental, mês de setembro. Então, se você tem alguns desses sintomas, procure ajuda. Não fique sofrendo, porque isso prejudica você, sua família. Isso é muito relevante. Pegou? Então anota aí, contato para o Dr. Júlio Pereira, você pode marcar um bate-papo com ele, 11995038838, que é o WhatsApp, e o canal no YouTube, que é o máximo, gente, que é Neurocirurgia BR. E aí lá você também encontra todos os caminhos para conversar com ele. Obrigada, doutor Júlio, e até a próxima. Até a muito próxima. bom. Obrigado. Receber um médico assim é um grande privilégio, né? Entrou na sua casa, ó que consulta maravilhosa. Por isso é que eu te falo, agradeça sempre por todas as coisas. E conta para seus amigos que o Vida Melhor existe, vai? Espalhe essa notícia.